Alô? Olá, bom dia a todos. Bom dia. E primeiramente eu quero agradecer, a oportunidade de estar divulgando a mecânica quântica, de estar falando um pouquinho desse conhecimento que transformou minha vida e que vem transformando a vida de várias pessoas do nosso planeta. E também eu gostaria de parabenizar o professor Sérgio, todos os professores e a escola Banco de Oliveira por esse evento maravilhoso que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento e informação para todos vocês. E o tema que eu resolvi falar hoje é um tema que está vindo revolucionando o mundo, está mudando o mundo de uma maneira silenciosa, que ninguém está percebendo. Mas essa transformação, ela veio para mudar o nosso paradigma, para mudar as nossas crenças, para mudar a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. E o subtítulo eu coloquei entrando em fluxo com tudo que existe, porque é isso que ela faz. Ela faz a gente compreender a natureza da realidade, para que dessa maneira a gente consiga entrar em fluxo com a natureza e bater menos cabeça durante a nossa vida. Então eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou formado em contabilidade, mas há uns 6 anos atrás eu conheci a mecânica quântica. E na época, esse conhecimento, ele revolucionou a minha vida, ele veio para mudar. Ele veio para transformar totalmente a minha maneira de ser, a minha maneira de interagir com o mundo, a minha maneira de interagir com as pessoas. E dessa maneira eu queria mais, eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, porque é um conhecimento que pode literalmente fazer transformações genuínas no ser, mas não transformações superficiais, transformações internas que mudam a estrutura do ser. E a partir disso eu me tornei um pesquisador da consciência, da mecânica quântica, da programação neurolinguísticas, que estão forma de reprogramar o cérebro e reprogramar as nossas crenças, os nossos paradigmas para a busca de resultados, para aliviar nossos traumas, para encontrar o nosso propósito e dessa maneira a gente mudar hábitos e mudar a nossa maneira de relacionar com tudo que existe. Eu também virei um estudioso das filosofias orientais, não só as orientais, mas também as ocidentais, porque a mecânica quântica está intimamente ligada com essas filosofias do passado, e ela só vem comprovando em experimentos científicos o que os místicos do passado já diziam. E a partir disso eu me tornei um ativista quântico. Mais para frente eu vou falar o que vem a ser isso. E hoje eu também trabalho dando consultorias e também mentorias para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e busca de resultados através da PNL e da reprogramação da mente. Então, para começar, vamos entender o que é mecânica quântica. Mecânica quântica é o estudo das subpartículas, ou seja, da observação do mundo subatômico. Então, quando observamos e quando observamos o comportamento dessas partículas, nós conseguimos entender o funcionamento da nossa macro-realidade. Como a nossa realidade funciona, como o nosso universo funciona, a natureza do universo funciona. Então essa filosofia, ela abrange todas as áreas do conhecimento. Ela abrange a educação, a política, a religião, a saúde e todas as áreas do conhecimento pode ser implementado o ativismo quântico e os princípios fundamentais da física quântica. Então eu vou dar uma breve introdução. O que vem a ser o ativismo quântico? O ativista quântico são revolucionários. São pessoas que querem transformar o planeta, mas não a partir de movimentos externos, de manifestações, de luta, de guerras, mas a partir do movimento interno do ser. Quando transformamos genuinamente o nosso íntimo, o nosso ser, nós conseguimos afetar todo o nosso entorno. E a mecânica quântica ela tem fortes indícios nos seus experimentos e nos princípios da física quântica que comprovam que quando uma pessoa muda intimamente o seu ser, ela afeta todo o seu entorno, não só o seu entorno, mas afeta do outro lado do mundo também. Então nós estamos afetando o universo, nós estamos irradiando aquilo que nós somos no nosso íntimo. E é isso que a mecânica quântica faz. E tem um dos físicos mais famosos hoje da física quântica, é o Amit Goswami. E ele nomeou o Brasil como sendo a capital mundial da física quântica.
porque ele tem uma convicção muito forte que esse conhecimento ele vai ser introduzido no ser do brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma maneira de relacionar com conceitos mais abstratos, mais abertos. Um exemplo que eu vou dar aqui a gente tem uma variedade muito grande de religiões, tá? E isso não acontece em outros países. Então, ele acredita que através disso, a mecânica quântica, os conceitos, vai trazer uma integração com tudo que existe, uma integração das sociedades, dos países, das religiões, em prol do desenvolvimento do todo. Então, basicamente, a mecânica quântica, ela nos faz entender os princípios universais. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que nós não conhecêssemos as leis de trânsito e saíssemos dirigindo numa cidade grande ou numa rodovia. Nesse caso, a gente estaria colocando a nossa vida em risco e a vida das outras pessoas também em risco, se nós não conhecêssemos as leis de trânsito. Mas se nós conhecêssemos essas leis, isso não teria problema, porque nós íamos saber por onde ia andar, o que nós iríamos fazer em determinadas situações, e é isso que a mecânica quântica faz. Ela faz com que nós conseguimos antecipar algumas coisas, que nós conseguimos nos direcionar melhor no fluxo da natureza. E dessa maneira nós evitaremos muito sofrimento, muita discórdia no mundo, muita frustração na nossa vida, se a gente entendesse como que funciona a realidade e entrar em fluxo, né, nesse caminho que a mecânica quântica vem nos mostrando. Então aqui eu coloquei uma foto de São Francisco de Assis, porque ele foi um exemplo de integridade, de coerência, de harmonia, de equilíbrio emocional. E ele estava num fluxo tão grande com a natureza, que quando ele entrava na floresta, não sei se vocês observam, mas toda vez que a gente vê uma foto de São Francisco de Assis, ele está em volta, cheio de animais em volta dele, passarinhos pousando nele, e diz que na vida real ele era assim mesmo. Quando ele entrava numa floresta, os animais selvagens ficavam em volta dele, ele atraía esses animais, os passarinhos pousavam nele, porque tanta integridade, tanta coerência que esse homem tinha. E existem várias pessoas que têm esse nível de equilíbrio, tanto emocional quanto espiritual. Então é possível a gente ter esse nível de coerência. A coerência é basicamente a gente pensar, falar e agir tudo em consonância, tá? A gente agir da maneira que a gente pensa e fala e sente. Isso é coerência. E a coerência gera uma integridade. Então nós começamos a virar seres íntegros. Porque basicamente nós somos seres fragmentados. Quando a gente está muito bem financeiramente, emocionalmente a gente está mal. Quando a gente está psicologicamente, intelectualmente evoluído, espiritualmente a gente está mal. O que a gente tem que fazer é trazer um equilíbrio em todas as áreas. E essa filosofia nos ensina isso. Se a gente estiver totalmente em equilíbrio conosco mesmo, primeiramente, todo o nosso entorno se equilibra naturalmente, com o mínimo esforço. Isso é uma lei universal, a lei do mínimo esforço. Eu não vou entrar em detalhes nela, mas quando a gente está em fluxo com a natureza, tudo flui harmoniosamente com o mínimo esforço. As pessoas chamam isso de sorte ou de acaso, mas sorte e acaso não existe dentro dessa teoria. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que fazer dos nossos momentos, todos os nossos momentos, como sendo uma devoção. O que é devoção? Devoção é uma ação divina. A gente deve fazer de todas as nossas ações uma ação divina. E também, né, tem a palavra sacrifício, né, que basicamente significa sagrado ofício. Fazer de todos os momentos um sacrifício. Mas o sacrifício não nesse conceito errado que a nossa sociedade nos impõe, como sendo uma coisa, um fardo, né? O sacrifício é basicamente fazer de todos os momentos um sagrado ofício. E é basicamente isso. Se a gente entrar em coerência com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, paradigmas, a gente vai trazer uma integridade. A partir disso, a gente vai estabelecer uma harmonia. E da harmonia, tudo vai fluir harmoniosamente. Então agora entrando, né, por que nós utilizamos a palavra quântica? Essa palavra física quântica, ela vem sendo muito utilizada nas terapias holísticas
e nas terapias integrativas. Então a gente vai falar cura quântica, a gente vai falar terapia quântica, tem mesa radiônica quântica, tudo é quântico hoje em dia, né? Mas essa palavra quântica, ela remete a uma transformação imediata, ou seja, uma descontinuidade no espaço e no tempo. Então quando nós mudamos de um estado para o outro imediatamente, eles chamavam isso de salto quântico. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que vem a ser um salto quântico. Aqui está a estrutura simples de um átomo, e basicamente tem o núcleo do átomo e os elétrons girando em torno do núcleo do átomo. O que acontece é o seguinte: quando esses elétrons recebem luz, recebem fótons, ou seja, um pacote específico de energia, e esse pacote específico de energia é chamado de quanta, tá? Então quando ele recebe esse pacote específico de energia, um quanta de energia, ele salta por uma órbita superior, ou seja, ele vai do ponto A até o ponto C sem passar pelo ponto B. Basicamente o elétron se teletransporta de um ponto para o outro. E a mesma coisa acontece quando ele perde energia, quando ele perde luz, fótons, quando ele perde informação, ele cai para uma órbita inferior, isso é o decaimento atômico. E se ele continuar caindo, ele vai cair para o núcleo do átomo. Então, basicamente, o salto quântico é um dos princípios fundamentais da física quântica e ele remete a uma transformação imediata. Então, como que o salto quântico, né? Como se dá o salto quântico na nossa vida prática? Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples. Primeiramente, eu vou falar do salto quântico na mente, né? Há várias maneiras de salto quântico que existem na nossa realidade hoje. A remissão espontânea, os chamados milagres. Quando uma pessoa entra com uma doença grave, né? Uma doença crônica grave no hospital, ele dá entrada num dia com câncer no pulmão, um exemplo, e basicamente quando ele dorme, ele acorda no outro dia e não existe mais a doença. Os médicos chamam isso de remissão espontânea, porque eles não entendem o que acontece. E nós conhecemos como milagre, certo? E também existe casos de pais que implementam uma ideia na cabeça do filho e existem vários casos que o filho acredita tanto nessa ideia que ele é capaz de curar uma doença e às vezes fazer crescer até um membro, um braço ou uma perna. Eu não vou entrar em detalhes, mas pesquisa que tem muita coisa relacionada. Também o reiki, né? Que é a imposição de energia através da imposição de mãos. Eu sou formado em reiki nível 2, mas basicamente é através da nossa energia vital, através da energia universal, canalizando, a gente consegue fazer processo de cura nas pessoas. E também, não só o reiki, mas também tem o passe no espiritismo, né? Onde tem essa imposição de mãos, onde essa troca de energia, e também a gente pode fazer um paralelo com o benzimento no catolicismo, né? Quando você benze a pessoa com imposição de mãos e é capaz de fazer alguns milagres com isso. E também tem casos de materialização, que pode ser também uma forma de salto quântico. Esse é um guru indiano, e ele tinha o poder de fazer, de materializar coisas na frente das pessoas, inclusive pedras preciosas, tá? Através do ectoplasma das pessoas que estão em volta, ele era capaz de materializar coisas. E também tem telepatia, que hoje a ciência tem mostrado várias formas de telepatia, eu vou falar isso um pouco lá na frente. E também tem o insight criativo, quando você tem um problema e não sabe como resolver, tá? E quando vê, você entra em relaxamento, você vai tomar um banho e você esquece daquilo por um instante, e quando vê, vem uma luz e você sabe como resolver o problema. Isso é uma forma de salto quântico também. E também eu gosto da metáfora da transformação da água em vinho de Jesus Cristo, né? Quando Jesus transforma a água em vinho, para mim é uma metáfora de transformação imediata, tá? Da transmutação da mente para estados superiores. E a transformação do chumbo em ouro dos alquimistas na era medieval. Então os alquimistas, eles diziam transformar chumbo em ouro. Mas isso era uma metáfora da transmutação da mente para estados superiores. Então, o que acontecia? Que os alquimistas queriam transmutar o chumbo da ignorância para o ouro do conhecimento. E eles inventaram essa metáfora para que eles pudessem se livrar da Inquisição. Porque a igreja era detentora do poder na época.
e as pessoas não podiam buscar o autoconhecimento, era proibido. Então o que eles fizeram? Eles inventaram, porque a ambição era liberado, mas o autoconhecimento não. Inclusive as mulheres, se elas soubessem ler ou escrever na época, elas eram queimadas na fogueira. Então essa busca da pedra filosofal, a busca do conhecimento, era tido como metáforas para simplificar esse entendimento. Então agora o salto quântico na vida prática. Como se dá um salto quântico na nossa vida prática? Um exemplo aqui, vou dar um exemplo da própria física quântica. Quando a gente tem um contato com um conhecimento, a gente agrega energia e informação. Se eu sei como a realidade funciona, eu tenho o primeiro insight. Falei, nossa, agora eu sei como a realidade funciona. Então o que acontece? Eu tenho o primeiro insight, eu dou o primeiro salto na minha consciência. E se eu quiser continuar dando saltos contínuos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em prática aquele conhecimento. Então quando eu coloco o conhecimento em prática, eu continuo dando saltos contínuos e melhorando todas as áreas da minha vida exponencialmente. Tá? E o que acontece se eu agregar essa informação, se eu agregar essa energia e entrar na zona de conforto? Falei, não sei como a realidade funciona, mas é difícil demais, não vou fazer isso não, vou ficar de boa aqui. E entro na zona de conforto, vou assistir televisão e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes e não assumo a responsabilidade do conhecimento. O que vai acontecer? Eu vou ter um decaimento atômico, eu vou me sentir deprimido, frustrado, ansioso, e dessa maneira eu não irei realizar as coisas que eu vim para realizar neste planeta. E outro exemplo também, vou dar um exemplo que se uma pessoa ela ingere alguma substância química para se sentir melhor, porque ela está triste, está deprimida, só que ela sabe que a substância está fazendo mal para ela, em alguma área da vida dela. Ela fala, nossa, a substância está fazendo mal para mim. E se eu não parar imediatamente de usar essa substância, eu vou entrar em falência, vou ter um decaimento atômico, vou perder energia. Agora, se eu tenho um insight criativo, nossa, isso está fazendo mal para mim, eu paro com isso, todas as áreas da minha vida vão melhorar exponencialmente. Então esses são exemplos da vida, do salto quântico na vida prática. E eu vou dar um exemplo também que aconteceu comigo agora há poucos dias, no meu canal do YouTube. Eu tenho 7 meses no canal do YouTube, e eu tinha nesses 7 meses eu consegui 365 inscritos, tá? E a média da visualização dos meus vídeos era 200, 150, 300 no máximo. Alguns tinham 1.000, 2.000, mas é muito pouco. E eu tive um insight, falei, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, vai estourar esse vídeo. E eu fiz um vídeo, em uma semana esse vídeo teve 22.000 visualizações. E isso me trouxe, em uma semana, 1.500 inscritos no meu canal. E em 6 meses eu consegui 300 inscritos. Em uma semana eu consegui 1.500. Isso é uma forma de salto quântico. Na hora que você menos espera, algo que você está fazendo com determinação, ele te surpreende. E é onde você vai ficar, nossa, mas como que isso aconteceu? Mas como eu já estou acostumado com o salto quântico contínuo na minha vida, eu já não me assusto mais com esse tipo de coisa. Mas é isso, o salto quântico ele remete quando você trabalha para aquilo que você deseja, de uma hora para outra as pessoas certas vão aparecer, as sincronicidades vão aparecer, as circunstâncias certas vão aparecer. Então o que eu digo é para a gente se jogar mesmo nas circunstâncias, ir atrás daquilo que a gente quer o tempo todo. E agora eu vou falar de troca de informações sem sinais locais. Existe um experimento na física quântica chamado de experimento EPR. Esse nome do experimento EPR ele se deu porque ele foi feito por 3 físicos, por Einstein, Podolsky e Rosen. E o intuito desse experimento era mostrar invalidar a física quântica e mostrar a inconsistência dessa matemática. Então, com esse intuito, o que acontecia nesse experimento? Basicamente, na física quântica, quando nós mexemos ou observamos um sistema quântico, o outro tem que mudar instantaneamente. Então, isso que eles fizeram nesse experimento mental. Eles correlacionaram 2 elétrons, soltaram esses elétrons no espaço e no tempo, e quando nós mudamos o spin de uma partícula, que é o ângulo de rotação dessa partícula, o outro elétron, independentemente da distância, ele muda instantaneamente. E isso
chamado de elétrons correlacionados, outros físicos chamam de emaranhamento quântico, veio para revolucionar mesmo, porque Einstein não entendia como que isso acontecia, tá? E todo experimento que Einstein fazia para derrubar a física quântica, ele acabava comprovando cada vez mais. Eu quero ressaltar também que Einstein lutou contra a física quântica a vida toda. Ele não aceitava a física quântica. E todos os experimentos acabavam comprovando cada vez mais. Mas daí você pode me dizer assim, não, mas isso acontece só na micro-realidade, tá? Não acontece na macro-realidade. Daí existem alguns experimentos também no macrocosmo, né? Existe um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele fez o experimento do 70º macaco. Então o que ele fez? Ele pegou uma macaca, tá? Que era ensinada e tinha o hábito de lavar as batatas. Então o que ele fez? Ele pegou essa macaca e soltou na ilha da onde ela tinha sido retirada. O que aconteceu? O grupo de macacos que ela foi introduzido começaram a lavar as batatas. Até aí nada de extraordinário, né? Pode falar modelagem, os macacos viram ela lavando a batata e começaram a lavar também. Mas uma coisa mais interessante foi que numa ilha distante, um grupo de macacos que não tinha contato nenhum com esse outro grupo de macacos começaram a lavar as batatas também. E o que os biólogos, o que os cientistas chegaram à conclusão? Que nós estamos todos interligados através de um campo mórfico que conecta todas as coisas. E o que eu faço aqui afeta do outro lado do planeta. E quando eu estou deprimido, eu conecto com todas as pessoas deprimidas do planeta. Quando eu estou empoderado, eu conecto com todos do planeta. Então é isso que acontece no emaranhamento quântico. Nós estamos todos emaranhados, afetando uns aos outros sistematicamente. E isso tem várias comprovações, existem vários experimentos comprovando isso, tá? E o que a gente tem que fazer é o seguinte, é nos manter o máximo de integridade possível. Porque quando a gente faz isso, primeiramente a gente muda o nosso meio. E depois a gente muda as outras circunstâncias maiores. E também agora outros experimentos de não localidade, né? Em neurociência, alguns pesquisadores ele dizem que o amigo do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo que você nem conhece te afeta, tá? E que nós somos a média das 4 pessoas que nós mais convivemos na nossa vida. Isso é muito importante, gente, para a gente escolher melhor os nossos grupos sociais, com quem eu estou me relacionando o tempo todo. Porque eu estou entrelaçado com todos, mas com quem eu me correlaciono, isso eu posso escolher, isso é uma escolha minha. Então é uma coisa da gente pensar, com quem eu estou me correlacionando? São com pessoas que me empoderam, que jogam para cima, tá? Que agregam conhecimento, ou são pessoas que me enfraquecem, que me fazem mal, que me jogam para baixo? Então é uma coisa de se pensar. E falando em telepatia, né? Aquela hora eu falei, existe um experimento com monges, tá? Onde eles pegam 2 monges e colocam em 2 cidades diferentes, tá? Esses monges de meditação com eletrodos ligados, né, na cabeça, com medidores ligados na cabeça. E o que acontece? Toda vez que um monge manda um sinal mental para outro monge, ele ativa uma área do cérebro. O que acontece é que o outro monge instantaneamente ativa a mesma área do cérebro no mesmo instante. Isso é uma forma de telepatia, tá? Existem vários experimentos mostrando isso. E também um experimento com coelhos. Eles pegaram uma ninhada de coelhos que tinha acabado de nascer e colocaram no submarino. E esses coelhos, por eles serem seres terrestres, cada vez que o submarino descia, afundava, morria um coelhinho. E a mãe tinha alguns medidores ligados nela. A mãe tinha espasmo imediatamente no momento que morria o coelhinho. E cada vez que morria um coelho, a mãe sentia imediatamente. Outra comprovação da não localidade da informação. E também tem uma coisa que eu tenho certeza já aconteceu com com todos nós aqui. Quando você pensa numa pessoa, o telefone toca e quem que é? É a mesma pessoa que você estava pensando nela. Tá? Então esse aqui é só alguns experimentos para a gente ter uma ideia o quão amplo é essa ideia dos elétrons correlacionados. E tudo que acontece na micro-realidade pode ser também feito na macro-realidade. E eu esqueci de falar para vocês, por favor, anotem as perguntas, tá? Que no final eu vou estar tirando a dúvida.
Então existe uma dinâmica universal no universo de instabilidade e incerteza. Existe um princípio de incerteza de Heisenberg, que é um físico, que ele diz que se temos a posição de uma partícula, nós não temos a sua velocidade. E se nós temos a sua velocidade, nós não temos a sua posição. Isso mostra o grau de invariabilidade e da incerteza no universo. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe estabilidade no universo. Não existe, não tem como você ter uma vida instável. Eu falei, não, eu quero ter uma vida estável. Não tem como. Ou nós estamos evoluindo e melhorando o tempo todo, ou nós estamos evoluindo e piorando o tempo todo. Tá? Porque a dinâmica do universo não permite. Todas as coisas, elas estão fadadas à transformação. Então, se nós estamos fadados à transformação, por que não nos jogarmos nesse fluxo de transformação contínua? Tá? De incerteza. Incerteza, gente, não remete dúvida, remete possibilidade. E eu vou falar disso um pouquinho lá na frente. Então, a realidade nossa, ela é objetiva ou subjetiva? A física quântica, ela vem falando, ela vem mostrando em experimentos que a realidade se mostra muito mais subjetiva do que objetiva. Por exemplo, o átomo, ele é formado de 99,999% infinitamente de espaço vazio. Então, basicamente, o átomo passou de partícula sólida para uma partícula virtual. Mas aí você pode me perguntar, mas o que faz essa mesa tão sólida? O que faz essa parede tão sólida? Por que eu não consigo atravessar uma parede? Basicamente o que acontece é que quando nós observamos um sistema quântico, os elétrons desse átomo, ele reage girando em altas velocidades em torno do núcleo do átomo. E para a gente poder entender isso, vamos imaginar uma hélice de um helicóptero. Tá? Quando a gente está uma hélice de helicóptero rodando em altas velocidades, essa hélice de helicóptero não parece um disco sólido? E se a gente tentar atravessar essa hélice do helicóptero, a gente não vai ser picado. Vai haver uma força de repulsão que vai te jogar para trás. Os átomos do seu corpo com os átomos da hélice vão ter uma força de repulsão que vai jogar um outro distante do outro. Então é isso que acontece. A mesma coisa acontece se a gente tentar atravessar uma parede. A gente vai ser jogado para trás. Então, basicamente, isso que faz a nossa realidade parecer tão sólida. O que os cientistas estão dizendo é que tudo no nosso planeta, tudo no nosso universo é energia condensada. Tudo no nosso universo é energia e informação. Guardem isso. E existe um cientista chamado Semyon Killian que ele fez uma câmera, um aparato que capta essa energia das pessoas e dos objetos. Então ele fez esse aparato, e aqui está uma foto, né, de uma menina. Vocês veem que a foto está totalmente colorida, e é realmente assim que as fotos saem. E a cor, a variedade da cor, ela vai determinar a nossa predominância emocional. Então, dependendo da nossa predominância, das nossas emoções, serão as cores que vão refletir. Amanhã a Elisa vai falar um pouco disso na palestra dela de biopsicologia, onde ela vai falar sobre a ciência dos chakras. E também ali tem uma foto de uma folha e de uma ferramenta. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo no universo é energia e informação. E nós estamos irradiando o tempo todo. Está havendo uma troca de informação o tempo todo de todas as pessoas. Mesmo que duas pessoas sentem uma do lado da outra sem conversar, está havendo uma troca de informação. Os nossos corpos, eles conversam com o outro. A nossa energia conversa com o outro. Não sei se vocês chegaram num ambiente que vocês não conseguiram parar de tão pesada que era a energia do ambiente. E também às vezes pode chegar num ambiente e se sentir totalmente bem. Ou chegar perto de uma pessoa e se sentir totalmente bem. Por causa da energia dessa pessoa ou desse ambiente. Então vocês estão dizendo que o nosso universo ele é totalmente holográfico. Que a nossa realidade basicamente é uma ilusão. Tá? Mas aí você pergunta, então o que é a realidade? Né? Eu falo para vocês, se a realidade é o que nós podemos ver, o que nós podemos sentir, o que nós podemos tocar, o que nós podemos ouvir, então
Então, basicamente, a nossa realidade são sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Mas como que isso se dá? Eu lembro que quando eu estava no colegial, né, o Sergião fez essa explicação para mim, mas eu não entendi nada. Eu fui entender isso há pouco tempo. Que quando nós olhamos uma cadeira, por exemplo, não é a cadeira que a gente está vendo, é a luz refletida na cadeira, que reflete através dos nossos olhos, através da nossa retina, e é interpretada pelo nosso cérebro. Só agora de pouco, né, uns 2 anos atrás, que eu consegui compreender realmente o que vem a ser isso. Então tudo no nosso universo é energia e informação. E é aí que entra a espiritualidade, pois a mecânica quântica, ela mostra muito similar aos conhecimentos espirituais do passado. Então é impossível falar de mecânica quântica sem falar de espiritualidade, tá? Porque os experimentos dos cientistas, ele vem mostrando um modelo de realidade que os místicos do budismo, do taoísmo, do cristianismo e do próprio hinduísmo falavam no passado, que a nossa realidade é uma ilusão para os nossos sentidos, tá? E na era de Descartes e Newton, houve uma separação de ciência e espiritualidade. Até nesse tempo, a ciência e a espiritualidade elas andavam juntas, tá? Os cientistas, eles levavam em conta o todo, o lado espiritual também, para fazer a ciência. Mas o que aconteceu? Né? Como eu disse antes, a igreja era detentona do poder, e os cientistas não citavam o nome de Deus em suas obras, e eles começaram a questionar os cientistas: por que vocês não citam o nome de Deus nas suas obras? Mais uma vez, para livrarem, né, da Inquisição, o que eles falavam? Não, nós falamos de questões objetivas, da realidade sólida. Vocês falam de questões subjetivas, ou seja, da realidade espiritual. Então, aqui houve uma separação de ciência e espiritualidade que hoje é a causa de toda a separatividade do mundo. Então, a ilusão da realidade. Eu já falei que a realidade é holográfica, que é uma ilusão para os nossos sentidos, e os místicos já diziam isso. Então, aqui uma parte do Bhagavad Gita que eu tirei, e Krishna dizia: aquilo que a gente, do mundo sensorial, parece ser real e verdadeiro, para o sábio é uma ilusão. E aquilo que a maior parte dos homens julga ser irreal e não existente, o sábio conhece como o único que é real e existente. O que ele está dizendo aqui? A única realidade que existe é a realidade do espírito, tá? Basicamente que nós somos seres espirituais vivendo uma realidade terrena. E Buda dizia: tudo que é passageiro é uma ilusão que vem nos incomodar. Basicamente diz que tudo que se transforma, que tudo que é finito é uma ilusão. O nosso corpo é uma ilusão, a realidade é uma ilusão, porque tem fim, porque acaba, tá? Já o nosso espírito, segundo as tradições orientais, ela é infinito, tá? E é atemporal. Então, a única coisa que não vai acabar é o nosso espírito. É isso que eles queriam dizer. E tem o mito da caverna de Platão também, que eu adoro muito, né? Que Platão fez uma alegoria dizendo que nós vivemos em um mundo das sombras. Ou seja, tudo na nossa realidade são sombras para os nossos sentidos. E nessa metáfora, existem pessoas que estão acorrentadas e olhando essas sombras. O que acontece? Uma dessas pessoas, ele escapa dessas correntes e começa a sair dessa caverna. Então ele começa a perceber que ele estava sendo manipulado. Então ele viu que atrás haviam pessoas que manipulavam a realidade e faziam nós enxergar a realidade da maneira que eles desejavam. E quando ele sai dessa caverna, ele vê realmente a luz, ele vê a luz do sol, ou seja, a verdadeira realidade. Isso basicamente é uma metáfora da nossa realidade. Então ele vê a luz do sol, que é uma metáfora também da iluminação, ele se ilumina e agora ele sabe como que funciona. E ele volta para avisar os amigos dele que as sombras não era a realidade. E quando eles voltam para avisar os amigos dele que a sombra não é a realidade, o que acontece? Ele é assassinado na caverna. Isso também a gente pode fazer tem uma similaridade muito grande com a história de Jesus. Um ser iluminado
que veio para mostrar para nós como é a realidade verdadeira. E o que nós fizemos com ele? Nós matamos ele. Então, o que a física vem dizendo? Nossos pensamentos moldam a realidade. Aquilo que nós pensamos, a média dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, as nossas crenças e os nossos paradigmas, ele modifica toda a estrutura da realidade. Então, baseado no que eu acredito, genuinamente no meu ser, a realidade vai se comportar de tal maneira, ou de me ajudar a fluir com ele, ou vai travar o processo. Então, o que nós temos que entender aqui é que quando estamos totalmente equilibrados, já falei isso, tudo se equilibra ao nosso redor. Quando estamos desarmonizados, tudo desequilibra ao nosso redor. Então, uma pessoa que está totalmente com desequilíbrio interno, a vida dela será um caos, literalmente. Agora, se a pessoa tem um certo equilíbrio emocional, um certo equilíbrio psicológico, a vida dela vai fluir harmoniosamente. Então, nas palavras de Buda, somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo, disse Buda. Né? E Jesus Cristo disse: pois em verdade vos digo, se tiveres fé, com um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então aqui ele está falando do poder do pensamento, do poder da fé. A fé, gente, a gente tem costume de relacionar a fé com crença, mas fé é entrega absoluta. Fé é confiança, que é totalmente diferente da crença. A crença, você pode acreditar numa coisa hoje e deixar de acreditar naquela coisa amanhã, mas confiança não. Eu confio tanto naquela coisa que eu não vejo outro caminho. Isso é entrega absoluta, isso é confiança. Então agora a gente vai entender, né, por que essa a realidade, né, ela se mostra tão subjetiva assim. E esse é um experimento da dupla fenda feito por Thomas Young em 1803. Esse é um dos primeiros experimentos da física quântica. Ele é o pai, né, ou a mãe dos experimentos. E basicamente, antes de entrar no experimento, eu vou fazer um paralelo aqui para a gente poder entender com mais facilidade. O experimento levou um tempo para tentar entender ele, mas eu vou tentar abstrair de uma forma que facilite para todos. Então vamos imaginar, gente, que a gente tem uma fenda, tá? Uma fenda, e a gente vai jogar partículas nessa fenda, ou seja, pedacinhos de matéria. Vamos imaginar a bolinha de gude. Quando eu lanço um combo de bolinha de gude por uma fenda, essas bolinhas de gude vão passar para essa única fenda e vão colar na tela de difração, que é a parede de trás, dando esse padrão ali atrás. Quando eu jogo bolinhas de gude por duas fendas, tá? As bolinhas de gude vão passar pelas duas fendas, vão colar na parede de difração e vão dar duas linhas. Então, ali temos um comportamento como se fossem partículas. Agora vamos imaginar quando a gente está jogando ondas, né, nessa parede, né, nessa fenda. Quando eu jogo uma onda por uma única fenda, essa onda ela vai passar por essa única fenda, tá? E o pico dessa onda, ela vai bater na parede de difração. Onde o pico dela bate ali, onde está aquela luz, é onde ela terá a maior probabilidade de encontrar o pico da onda. Se eu jogar agora uma única onda por duas fendas, tá? Essa única onda vai passar por duas fendas, vão formar várias novas ondas, essas ondas vão interagir entre si, tá? E dando uma interferência construtiva. E aonde está essa luz refletida na parede de trás, é onde o pico das ondas estarão refletindo, tá ok? E aonde está escuro, é onde há uma interferência destrutiva, onde não há pico de ondas. Então, continuando agora, vamos entrar no experimento. O que os físicos fizeram? Eles jogaram luz, jogaram fótons por duas fendas. O que acontece? A luz, as partículas da luz, os fótons, elas se comportam como ondas. Aqui os físicos não entenderam mais nada. E eles falaram assim: não, agora a gente vai fazer um negócio, a gente vai colocar um aparato de observação. A gente vai ver o que está fazendo essas partículas se comportarem como ondas. E eles colocaram no medidor um aparato de observação e lançaram novamente o experimento. Mesma coisa.
os fótons de luz se comportaram como ondas sem a observação, e quando nós observamos, ela se comporta como partícula, tá? E com elétrons foi a mesma coisa. Eles jogaram um combo de elétrons, ou um único elétron, por duas fendas, e esses elétrons, eles se comportaram como ondas, tá? Quando nós olhamos com o aparato de observação, ele se comporta como partícula. Aqui os físicos ficaram malucos, gente. E o que isso significa? O elétron, ele responde à nossa observação. Ou seja, quando nós observamos a realidade, nós modificamos a estrutura da matéria. Mas não é uma observação só com o nosso olhar, mas é uma observação consciencial. Então, a maneira que nós observamos, a nossa percepção muda a estrutura da realidade. Então, basicamente, o que acontece? Quando nós olhamos para a Lua basicamente se materializa diante dos nossos olhos. Quando nós tiramos a observação, ela é uma possibilidade. E as partículas da Lua, ela pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, os físicos eles ficaram perplexos, e Einstein disse: todas as minhas tentativas para adaptar o fundamento teórico da física quântica falharam completamente. Era como se o solo tivesse sido retirado sobre os nossos pés, sem que pudéssemos vislumbrar qualquer base sólida ao qual pudéssemos erguer qualquer coisa. Então, basicamente, o que Einstein disse? Não existe chão debaixo dos nossos pés. E Niels Bohr também disse: se alguém não chocar com a teoria quântica, é porque não entendeu nada. Dando continuidade, então o elétron ele possui uma nanoconsciência. Ele sabe que está sendo observado. Não só o elétron, mas tudo no universo possui uma consciência relativa. Então uma pedra tem uma consciência relativa, uma cadeira tem uma consciência relativa, uma formiga, os animais, uma árvore. A árvore, ela não só tem uma consciência relativa, mas como ela é senciente, ela sabe se ela vai ser agredida ou não. Existe um experimento que os cientistas fizeram com uma árvore, que quando um lenhador entra com um machado, com uma intenção de cortar essa árvore, o que acontece? A árvore ela sente medo e ela se reprime e dá alteração nos medidores. E quando o mesmo lenhador entra com o machado, mas sem a intenção de cortar a árvore, o que acontece? A árvore expande, ela sente amor, ela não sente mais medo. E também existe uma espécie de golfinhos que ela utiliza uma parte bem superior do cérebro do que os próprios seres humanos. O cientista, sendo muito otimista, ele diz que nós utilizamos 10% do nosso cérebro, mas na verdade não chega nem a isso, né? E tem uma espécie de golfinho que utiliza 20% do cérebro deles, e eles conseguem se comunicar a quilômetros e quilômetros de distância. Inclusive, a tecnologia do sonar dos navios, ele veio através dessa comunicação à distância dos golfinhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem uma consciência, a gente tem um cérebro complexo, que a gente não utiliza nem 10% desse cérebro. Mas o que a gente pode fazer é tentar expandir o nosso cérebro, é tentar atingir níveis superiores de consciência. E isso é possível, tá bom? Então, dando continuidade, tudo no universo possui uma consciência relativa, guardem isso. Então, a maneira que nós enxergamos a realidade interfere na nossa experiência. Basicamente, o que existe são níveis de percepção. O que eu quero dizer, gente, que não existe verdade absoluta, tá? Todas as verdades são meias verdades e todas as verdades são relativas, dependendo do nível de percepção da pessoa. Sabendo disso, isso aumenta um pouquinho mais a nossa tolerância com as pessoas, né? Porque eu não estou certo o que eu estou falando aqui, isso aqui é meu nível de percepção, e vocês também não têm que acreditar nisso. É como se eu estivesse emprestando para vocês a minha percepção de realidade. Agora, se vocês quiserem absorver um pouquinho disso, daí é uma escolha de cada um. Mas o que existe são níveis de percepção. Então eu posso olhar uma coisa e outra pessoa olhar a mesma coisa e ter níveis de percepção totalmente diferentes. E a mesma coisa acontece quando a gente está olhando o número 6 ou 9, por exemplo. Dependendo da posição, o número 6
para mim será 6, mas para quem está do outro lado será 9. E é o mesmo número. E quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Tá? E também aí tem uma figura, essa figura chamada Gestalt, chamada de minha esposa e minha sogra. Eu quero que vocês falem para mim. Quem que está enxergando aqui naquela figura ali? A senhora, por favor, levante a mão. E quem está enxergando a moça? Vocês percebem que algumas pessoas têm mais facilidade para enxergar a moça. E outras pessoas têm facilidade para enxergar a senhora. Alguns não conseguem enxergar as duas ao mesmo tempo. É que tem um nível de percepção mais aprofundado. Então, gente, ali se a gente olhar aqui, ó. Aqui está o rosto da mocinha nova, né? Aqui é o nariz dela, os cílios dela, a orelha da mocinha. E a orelha da mocinha também, ela serve como os olhos da senhora, tá? O queixo da mocinha é o nariz da senhora. Então a gente tem 2 níveis de percepção ali. E a nossa realidade é dessa maneira, tá? Às vezes nós conseguimos enxergar a mocinha, às vezes nós conseguimos enxergar a senhora. E a nossa realidade é a mesma coisa. Nós podemos olhar a mesma coisa e ter níveis totalmente diferentes de percepção. E tem uma história de Jesus que Humberto de Campos conta que é muito interessante. Que Jesus estava caminhando com seus discípulos, né? E eles passaram por um cachorro morto. E alguns dos discípulos disseram: nossa, mas que cachorro feio, que cachorro horrível. Nossa, mas que fedor de cachorro. Nossa, mas que, sabe, cada um teve uma percepção diferente daquele cachorro. E Jesus olhou para aquele cachorro e disse: nossa, mas que dentes lindos do cachorro. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? A gente tem que sutilizar a nossa percepção para olhar o melhor em tudo que existe, para olhar o melhor nas pessoas, o melhor nas circunstâncias, tá? Porque nós somos condicionados a ver o negativo e a ver o pior em todas as coisas, tá? Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa, a primeira coisa que a gente vê é os problemas dela. Então a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que condicionar a nossa mente para ver o positivo nas situações. E quando a gente tem um nível de condicionamento com o positivo, a gente pode passar pelas piores situações na nossa vida, que a gente vai aprender a tirar uma lição disso, tá? Ou até mesmo nos beneficiar com aquilo de alguma maneira. Então a gente tem que olhar o mundo em termos de possibilidade, em termos, o que eu posso utilizar isso para me melhorar a minha vida, até em situações ruins. Então guardem isso, não existe verdades absolutas, todas as verdades são meias verdades e todas as verdades são relativas. E outra coisa muito importante, aonde nós focamos expande. Se eu ponho meu foco em coisas que não agregam, em coisas que não trazem conhecimento, em coisas negativas, eu vou ter muito mais disso na minha vida, tá? Então se eu foco a minha vida em violência, se eu foco a minha vida em catástrofe, em fofoca, em coisas que não agregam, eu terei muito mais disso na minha vida. Agora se eu foco a minha vida em coisas positivas, em coisas que agregam, em coisas que trazem crescimento para a minha vida, toda a minha vida vai se transformar. Então é isso que a gente deve fazer. A gente tem que mudar o nosso foco, tem que focar o nosso foco aonde nos agrega, aonde nos traz crescimento, melhoria e transformação o tempo todo. Daí eu te pergunto, aonde você está colocando o seu foco? São em coisas que agregam ou em coisas que enfraquecem a nossa vida? Isso é chamado de colapso de função de onda. A nossa observação. Quando nós olhamos algo, ou um objeto, ou uma pessoa, isso é chamado de colapso de função de onda, que é basicamente, colapso significa escolha. Então nós escolhemos a realidade da qual nós queremos que manifeste na nossa vida. Então quando eu tenho um sonho, um desejo, eu quero atingir esse objetivo de alguma maneira, eu tenho que focar em formas que me levem a esse objetivo. Eu tenho que fechar meu foco para aquilo que agrega e não focar naquilo que está fora do meu objeto de busca. Então isso é muito importante. O que acontece? A física quântica diz que quando nós observamos um objeto, nós
colapsamos o objeto através da nossa observação, tá? Então, basicamente, quando eu olho para essa cadeira ela está em sobreposição quântica. Quando eu tiro essa observação, ela está em superposição quântica, ela pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, nós temos que focar naquilo que nós queremos, focar nos nossos sonhos, tá? Feche o seu foco para aquilo que você quer, tá? E não veja outra resposta. Fala assim: se não for isso, eu não quero nada, eu vou atrás disso, porque tudo é possível no nosso universo. E ali na frente a gente vai ver isso. Então, quando nós observamos aquilo que nós queremos, mesmo que seja na nossa mente, nós colapsamos aquilo, nós colapsamos aquela realidade. Se nós temos um sonho e eu fecho os olhos e mentalizo aquele sonho ela começa a se manifestar na realidade, começa a criar forma, tá? E quando eu me jogo em ação constante, buscando aquilo que eu quero, esse sonho, ele começa a virar probabilidade. Então, de possibilidade, ele se torna uma probabilidade que vem se materializando na nossa realidade. Então, a nossa observação consciente, ela cocria a realidade com o todo, não só cocria, mas ela modifica o objeto observado. Então, quando nós observamos, nós mudamos a estrutura daquilo que nós estamos observando. Um exemplo bem simples que eu vou dar aqui para vocês: se você chega e uma pessoa está cantando uma música ou cantarolando uma música, quando você se aproxima dela, ela para de cantar imediatamente. Então, o que está acontecendo? A sua observação mudou a estrutura daquela pessoa e ela mudou o comportamento dela. E é isso que nós fazemos. Nós mudamos o comportamento da realidade a partir da nossa observação consciencial. Então, basicamente, nós somos co-criadores da realidade. Nós estamos co-criando a nossa realidade, mas não que nós somos criadores absolutos, não. Existe um criador absoluto. A física quântica, ela vem comprovando cada vez mais a existência de Deus nesse contexto. Por quê? Porque é impossível existir qualquer realidade sem que algo o observe. Então, o que os físicos estão dizendo? Que nós co-criamos a realidade, nossa consciência relativa cria a realidade com a consciência absoluta, que é Deus. Então, segundo os físicos, Deus se manifesta na nossa realidade através das pessoas, das circunstâncias e das situações através de nós. Então, nós somos criaturas e também somos ferramentas da criação. Então, nós somos coparticipantes da criação do nosso universo ou do nosso planeta. E agora eu vou falar para vocês algumas diferenças da física clássica, que é a física newtoniana, cartesiana, e da filosofia quântica, que é a física quântica, que é a nova física que veio para revolucionar. Então, na física clássica, o universo é mecânico e totalmente previsível. Se a gente tiver, isso diz que se nós tivermos todas as variáveis, tá, nós podemos prever o que vai acontecer depois. E ele é totalmente mecânico, é como se fosse um relógio analógico, tá ok? Se eu tiver todas as peças, dá para mim saber como funciona com exatidão a natureza da realidade. E ela é separativista, ela tem um conceito separativista, ela diz que todos nós estamos separados no universo. O que eu faço da minha vida não interfere na sua vida. Mas isso não acontece num contexto familiar, por exemplo. Se uma pessoa tem uma vida totalmente desregrada dentro de um contexto familiar, toda a família dela vai sofrer as consequências da atitude de uma pessoa. Isso é só um exemplo para a gente entender. Então, essa ideia de separativismo, ela pode jogar uma bomba em outro país lá, que não vai ser afetado, que o meu país não vai ser afetado, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Quando tem uma destruição do outro lado do planeta, afeta tudo o nosso globo, tá? E se o nosso globo, por exemplo, se nós destruímos o planeta, por exemplo, com uma bomba, todo o nosso sistema, o sistema planetário, tá? A nossa galáxia será atingida, porque está tudo interligado. Então, essa ideia de separatividade é uma ilusão da física clássica. Ela diz que tudo está predeterminado, tá?
E o livre-arbítrio é basicamente uma ilusão. Então você não tem liberdade de escolha. Vou dar um exemplo aqui. Se eu nasci pobre, eu vou ter que morrer pobre, tá? É aquela história, pau que nasce torto, morre torto, não se endireita, entendeu? Esse é um conceito da física clássica que vem para travar a transformação. Então ela é contra a mudança também. E ela é limitada a objetos abaixo da velocidade da luz. Então a física clássica, ela serve ainda, por exemplo, se eu quiser saber quanto tempo eu vou gastar para ir se eu tiver todas as variáveis, né? E saber quanto tempo que eu vou gastar de São Paulo a Belo Horizonte, eu consigo saber, tá? Então ela é limitada para objetos abaixo da velocidade da luz e a causação é ascendente. Ou seja, tudo advém da matéria. A matéria cria consciência, tá? Um exemplo mais simples aqui é como se o nosso cérebro material criasse a nossa consciência. E agora, filosofia quântica diz que o nosso universo é incerto e totalmente relativista. Então não dá para saber o que vai acontecer o tempo todo. Não dá para ter todas as variáveis também. E tudo é relativo no nosso universo, na nossa realidade. Não existe nada absoluto. Absoluto é só a consciência suprema, é só Deus, é só o vácuo quântico, ou qualquer nome que a gente queira dar. E mesmo assim a gente não consegue saber o que vem a ser essa consciência absoluta. Tá? Ela é integrativa e totalmente cooperativista. Então essa ciência ela veio para nos integrar, para mostrar que existe um nível de cooperação no universo. Basicamente são sistemas dentro de sistemas operando o tempo todo. O que eu quero dizer, por exemplo, que os elétrons, as subpartículas formam um átomo. Os átomos formam uma célula. As células elas formam um tecido, tá? Um tecido forma um órgão forma um corpo humano, o corpo humano forma uma sociedade forma um planeta, o planeta forma o nosso sistema planetário, o nosso sistema planetário, vários sistemas planetários, um conglomerado de galáxias e assim por diante, infinitamente. Então nós somos parte de um sistema, tá? Nós somos extremamente importantes para o nosso planeta. É como se nós fôssemos um átomo no universo. E no mesmo tempo, um universo de átomos. Então, ela é a física das possibilidades. Einstein dizia, Deus não joga dados. Mas o que nos parece é que Deus joga dados sim. Tá? Porque a realidade, ela se mostra em termos de possibilidade. Tudo é possível na nossa realidade, mas nem tudo é provável. O que eu quero dizer? Nós temos que fazer as possibilidades que existem. Por exemplo, você pode ser qualquer coisa que você quiser na sua vida. Você pode fazer qualquer coisa. Existe a possibilidade. Mas a probabilidade disso é você que tem que fazer. No momento que você entra em ação para buscar aquilo que você quer, vai aumentando a probabilidade disso. E cada vez que aumenta a probabilidade disso, as sincronicidades vão aumentando. Então, como eu disse antes, as pessoas certas vão chegar, as circunstâncias certas, os meios certos de fazer aquela coisa que você quer, tá? E isso as pessoas, como eu disse, elas chamam de sorte ou de acaso. Mas não existe sorte nem acaso no universo. O que existe são sincronicidades. E a causação é descendente, ou seja, a consciência cria a matéria e não o contrário, tá? É como se o nosso espírito criasse o nosso cérebro, o nosso corpo, para a gente se manifestar nessa realidade, para a gente experimentar nessa realidade e evoluir a cada dia, cada vez mais. Então nós estamos aqui para isso, gente, para evoluir cada vez mais, para melhorar a cada dia. E a física quântica ela serve para medição de objetos elétricos, magnéticos e objetos quânticos ou relativamente maiores que a velocidade da luz. Então, como que a gente sabe, o elétron ele extrapola a velocidade da luz. Por isso que Einstein ficou louco. Porque basicamente, Einstein disse que nenhum objeto poderia ultrapassar a velocidade da luz. Mas isso não acontece com os objetos quânticos. E qual que é o reflexo da visão mecanicista e da visão quântica no nosso paradigma? Então essas aqui são algumas das consequências da visão mecanicista da realidade.
Então, na visão clássica, ela diz que a nossa realidade ela é determinista e separativista. Eu já disse isso antes. Basicamente, nós estamos todos separados e tudo está pré-determinado. Então, não tem como eu mudar a minha realidade. Tá? Eu dependo das circunstâncias e das situações. Eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida. É basicamente isso. Ela estimula o vitimismo. Ai, coitadinho de mim. Tá? Ela estimula, aconteceu isso comigo, mas a culpa não foi minha. A culpa é da outra pessoa. Tá? A gente tem mania de responsabilizar as pessoas e as circunstâncias pela nossa vida. Ela é contra a mudança. Então ela é totalmente rígida. Ela não aceita que você mude, que você se transforme. Ela quer que você fique no mesmo patamar sempre. Tá? Ela é a favor da estabilidade. E a matéria como causa primária. Se a matéria é a causa de tudo, ela estimula o materialismo enraizado. Ou seja, eu preciso ter várias coisas para me ser alguma coisa na vida. Como se eu já não fosse algo muito especial para o universo. Então eu preciso ter bens, dinheiro, preciso ter casa, carro, apartamento para me ser alguém na vida. Mas na hora que eu adquiro tudo isso, bate aquele vazio e eu ainda continuo sendo a mesma pessoa vazia de sempre. Então ela estimula o materialismo enraizado. E tem a visão de Deus como homem. Eu não vou entrar nesse conceito aqui, é só para a gente questionar, mas aqui a visão de um Deus com emoções humanas. Ou seja, ele vai te punir e vai te jogar no inferno se você for bem, se você for mal, né? E vai te jogar no céu se você for bem. Então é um Deus com emoções humanas. E o homem é pecador em essência. O homem nasceu pecador. Eu não vou entrar nesse conceito, mas é só para a gente pensar um pouco. E a consequência da visão quântica de realidade. A incerteza a favor da sincronicidade. Eu já falei um pouco disso, mas quando que incerteza não remete dúvida, tá? Remete possibilidades. Por exemplo, quando eu me jogo no incerto, algo que eu tenho medo, algo que vai me trazer crescimento, tá? Todo o universo, ele move ao meu favor. Um exemplo aqui, quando a gente dá um passo em busca daquilo que a gente quer realizar, em busca dos nossos sonhos, aquilo que a gente está buscando, dá 100 passos à nossa direção, tá? E isso é chamado, existe um conceito bem superficial no meu ponto de vista, chamado de lei da atração, né? Que nós atraímos aquilo que nós queremos, mas eu acredito que nós co-criamos aquilo que nós queremos, tá? Então ela estimula a responsabilidade holística. O que ela estimula? Eu tenho total responsabilidade do que acontece na minha vida, tá? Não só o que acontece na minha vida, mas o que acontece no mundo. Então ela traz a responsabilidade para o indivíduo. A física quântica diz que nós co-criamos a realidade, seja consciente ou inconscientemente. Na maioria das vezes, nós estamos criando a nossa realidade inconscientemente, tá? Basicamente, gente, quando a gente cria a realidade conscientemente, é que existe uma percepção por trás da sua criação. Você sabe que você está fazendo isso, você está manipulando a realidade. E quando é inconscientemente, você cria a realidade, mas você não tem a percepção daquilo que está sendo criado. Por isso você assusta quando acontece alguma tragédia ou quando acontece algo de maravilhoso na sua vida de uma hora para outra. Você chama aquilo de sorte. A consciência como causa primária da matéria, ou seja, Deus como causa primária. A consciência absoluta como causa primária e depois as consciências relativas. E só depois vem a realidade material. Tá ok? Visão do Deus unitivo. Deus é tudo e está em tudo. Aqui a gente não tem como nomear o que seria esse ser, mas seria um ser totalmente que ele está em todas as coisas, está em tudo e principalmente dentro de cada um de nós. E isso basicamente faz o homem sagrado em essência. Nós somos seres sagrados, que somos parte da criação e também estamos ajudando Deus a co-criar essa realidade. Então, nas palavras de Jesus, basicamente, vós sois deuses. Então, gente, o que eu quero dizer aqui, que você é o próprio universo e você contém todas as informações da realidade, tá? E se você quiser acessar essas informações,
vocês não vão encontrar isso em nenhum livro. Se vocês quiserem entender a realidade, basicamente, a física quântica ela vai te mostrar o caminho, ela é um indicador. Mas se você quiser realmente entender, você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que olhar para dentro de você mesmo. Vai ter que compreender primeiramente as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas crenças que estão enraigados dentro de você. É o único caminho. Então eu digo, leia o livro mais importante da sua vida, que é você mesmo. Tá? Olhe para dentro, tire um tempo para olhar para dentro de si. Tá? Eu, por exemplo, eu utilizo a meditação. Eu quero dizer também que eu já li mais de 150 livros de mecânica quântica, desenvolvimento pessoal, filosofia, misticismo oriental, e nada me trouxe mais conhecimento e maior percepção da realidade do que a própria meditação. Mas não existe só meditação, existem vários meios de você fazer isso, de autoconhecimento, tá? Daí você vê qual meio você se adapta melhor e utiliza essa ferramenta todos os dias. Nas palavras de Sócrates ele diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerá Deus e o universo. Então só existe um meio de acessar essa consciência suprema, que é ler o livro da sua vida. E não interessa o caminho que você esteja, não interessa o método que você utilize, no final, gente, a gente está indo em busca do mesmo resultado, que é a consciência suprema, tá? Que é a iluminação, que é a busca desse nível de consciência, onde nós vamos ter um vislumbre de como funciona a realidade e de como seria essa consciência divina. É a chamada integração, ou essa iluminação que os místicos orientais falavam. Então, nas palavras de Jesus, buscai assim, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer, gente, que o reino dos céus não é um lugar que é o que a gente vai depois da morte. O reino dos céus está disponível no aqui e no agora. Na minha concepção, o reino dos céus é um estado de consciência elevado. É o equilíbrio, como eu disse antes, entre pensamento, sentimento e emoção. E quando a gente está totalmente equilibrado, harmonizado com tudo na nossa vida, todas as coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer com isso? Todos os seus desejos serão realizados com o mínimo esforço. Tudo que você anseia na sua vida, tudo que você busca, virá ao seu encontro no mínimo esforço. Então, para confirmar essa passagem de cima, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então não procure a nossa volta, o reino dos céus. Busque dentro de você. Busque na compreensão do seu ser interno. Então questione, gente. Questione tudo que lhe é imposto. Questione a realidade. Questione as suas crenças. Questione todas as informações. Tá? Existe uma história de Buda e seu discípulo, que um discípulo chegou a Buda totalmente confuso e disse: Senhor Buda, em quem eu devo acreditar? Um mestre me diz uma coisa, o outro mestre me diz outra coisa totalmente diferente, e os dois estão convictos de dizer a verdade. E Buda olhou para ele e disse: não acredite nem no primeiro mestre que te diz, e nem acredite nem no segundo mestre que lhe diz, e não acredite nem em mim, o Senhor Buda, mas leve todas essas questões com uma hipótese razoável, até que você possa experimentar por sua própria experiência. O que eu estou querendo dizer, gente? Não acredite nem no que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Questionem. Como eu disse, a gente tem esse cérebro tão complexo, é para questionar a realidade, é para ver os diversos ângulos, e para ver qual que adapta melhor para a minha realidade, tá? E absorvo só aquilo que agregam informação, que trazem crescimento. Então eu disse: liberte sua mente. Nós somos escravos da televisão, nós somos escravos da tradição, tá? Dos conceitos, e a gente tem que estar questionando o tempo todo para libertar a nossa mente, tá? Da nossa prisão mental que existe hoje no nosso sistema, que hoje nós somos manipulados a tudo. Nós somos manipulados ao materialismo, nós somos manipulados a comprar,
nós somos manipulados através do entretenimento, da televisão, tá? Através da educação. Então nós somos manipulados por todos os lados. Então nós temos que questionar, tá? E saber o que nós iremos buscar, o que nós iremos selecionar para a nossa vida, para melhor desenvolvimento pessoal. E nas palavras de Ais, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume do tamanho do seu saber. Gratidão a todos, e aqui eu vou deixar o meu contato, meu WhatsApp, o e-mail, meu Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, tá? Se vocês quiserem acessar, onde eu falo sobre esses temas, sobre espiritualidade, mecânica quântica, programação neurolinguística e tudo que envolve desenvolvimento pessoal e melhoria contínua. Então, gratidão a todos, pessoal, e muito obrigado.